3 de setembro. E hoje é um assunto especial, um assunto muito bom. Um assunto, para mim, é o melhor que tem de se estudar, junto com profecias. Na igreja, existem dois assuntos que as pessoas gostam muito de falar, principalmente na escola sabatina: casamento e família. Esses dois assuntos é o momento que a igreja se solta e todo mundo começa a comentar. Eu falo isso porque, como professor lá na escola sabatina, eu vejo isso sempre que eu estou passando a lição. Quando o assunto vai para casamento e família, até os cachorros falam, todo mundo quer falar alguma coisa. Dois assuntos que as pessoas não gostam: mordomia e saúde. Infelizmente, ninguém gosta de falar desses dois assuntos. Agora, dois assuntos que para mim são os melhores, são os dois melhores de você pregar, dar estudo, fazer palestra, é profecia e santuário. Esses dois são dois assuntos que, quanto mais você cava, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você esquadrinha, mais você acha coisa. É um negócio incrível, um negócio espetacular. É muito bom. E hoje nós voltamos novamente para aquela tenda, voltamos novamente para aquela casinha, voltamos novamente para o santuário. Até porque o livro de Êxodo, até o capítulo 25, é só as histórias, né? Acompanhando ali a trajetória do povo de Israel e tal. Mas aí do 25 para frente começa as orientações do santuário, um tutorial de como é que vai ser cada compartimento, de como é que vai ser cada móvel, de como é que vai ser cada disposição ali. Tem que ser mais para a esquerda, mais para a direita, desse tanto assim, tantos centímetros. Tem que ter o varão, tem que ter uma alça para puxar. É todo um detalhes que Deus coloca ali. Quem se pergunta, para que Deus colocou tanto detalhe aí? É pelo mesmo motivo que no livro de Crônicas tem tantos nomes que a gente não vai saber, a gente não vai, acho que nem na eternidade a gente vai descobrir quem são aqueles nomes todos ali. Para que tem aquilo tudo? Para dar credibilidade à palavra de Deus. A Bíblia coloca esses vários detalhes para que a gente acredite que ela é real, que ela realmente trata de personagens reais que realmente existiram no período da história. E de móveis e objetos que também existiram no período do santuário terrestre. Certo? Então, por que Deus mandou construir o santuário? Porque Deus queria mostrar de modo visível e concreto que ele estava no meio do povo de Israel. Porque parece que só com a nuvem não era suficiente, porque eles viviam reclamando, dizendo que Deus não estava com eles. Será que por alguma razão eles achavam que aquele pilar de nuvem era natural, era uma coisa real, uma coisa normal da natureza? Provavelmente. Então Deus pensou numa forma de mostrar de maneira ainda mais lúdica, de maneira ainda mais incontestável, de que ele morava no meio do povo de Israel. Por isso que ele mandou construir o santuário. Só que o santuário não cabe Deus, porque nem o céu cabe Deus. Como diz lá em 1 Reis 8:27, quando Salomão vai construir o templo, que era bem maior do que o santuário, Salomão diz: olha, nem os céus dos céus podem te conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Então, se Deus não cabe em lugar nenhum, porque Deus é acima do espaço e do tempo, isso é uma coisa que você tem que guardar. Deus, ele é acima do espaço e do tempo. Ele não poderia construir uma coisa como o espaço e ser contida nesse espaço. Não. Ele está acima disso, está além disso. E do tempo, porque ele é eterno. Então, o santuário era apenas um lugar onde ele ia manifestar um pouquinho da sua glória. Não a sua glória totalmente, porque senão todos ali iam ser fulminados. É um pouquinho da sua glória ele ia mostrar ali para impressionar o povo com a grandeza e com a reverência que eles tinham que ter diante do Rei do Universo. Então o santuário era um lugar, era uma escola onde eles deviam aprender a reverência, onde eles deviam aprender a justiça, onde eles deviam aprender o juízo e, acima de tudo, a graça e a misericórdia de Deus. Tudo ali demonstrado no serviço, nas cerimônias do santuário. Certo? Então Deus mandou Moisés construir aquilo, mandou Moisés construir aquele santuário, baseado no modelo do santuário celestial. Então o santuário do céu o santuário do céu é bem melhor, bem mais incrível do que o santuário da terra. Provavelmente o santuário do céu não segue exatamente aquele layout, aquela configuração do da terra. O da terra era só um faz de conta, é só uma maquete ali rústica,
comparado com o santuário do céu, que é uma coisa muito mais moderna, uma coisa muito mais incrível, porque é a maneira como Moisés conseguiu traduzir, conseguiu apreender aquilo ali para uma forma arquitetônica tangível do povo, para o povo entender. Então, tudo que Moisés fez ali foi refletir no santuário celestial. Para isso ele pediu ofertas voluntárias de todo o povo. Então o povo foi generoso, o povo deu além da conta. Moisés teve que pedir para o povo parar, porque eles estavam dando coisas demais. E ali, com todas essas ofertas, eles conseguiram construir uma casa linda, uma casa maravilhosa, com riqueza de detalhes. E tantos detalhes que eu nem sei por onde é que eu começo. Eu enumerei aqui algumas coisas, eu listei aqui algumas coisas, só para mostrar para vocês o quanto o assunto do santuário é uma coisa profunda, rica. Então, nesses 5 minutos aí, eu vou tentar fazer um resumo. Primeiro detalhe interessante sobre o santuário, vou listar 4 detalhes. Primeiro, vocês sabem que tudo no santuário apontava para Jesus, né? O cordeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, a luz do candelabro, que é Jesus a luz do mundo, o azeite era o Espírito Santo, a pia ou bacia era o batismo de Jesus, o altar de sacrifício era o sacrifício de Jesus, os 12 pães da proposição que eram sem fermento, era Jesus, o pão da vida que nunca pecou, o altar de incenso, as orações dos santos que Jesus recebe lá no santuário celestial, né? Aí tem o véu que separa o santo do santíssimo, que foi rasgado quando Jesus morreu, tinha o altar, tinha a Arca da Aliança, né, que é o poder, a presença de Deus. Dentro da arca, os 10 mandamentos representando a justiça de Deus, o maná representando a proteção de Deus e a vara de Arão representando o poder de Deus, que foi através daquele cajado que o cajado ele se transformou em serpente, que tocou no rio Nilo e se transformou em sangue. Então, 10 mandamentos, a justiça de Deus, maná, poder de Deus, proteção de Deus, e a vara, o poder de Deus. E em cima, o propiciatório. Vocês lembram que eu expliquei o que era o propiciatório? Representava a misericórdia de Deus, porque o sangue que era oferecido lá fora, ele era colocado nas pontas do altar sobre o propiciatório, ou seja, a misericórdia de Deus ali estava sobre a justiça, e ali o sangue colocado ali satisfazia ali satisfazia a questão de que para o pecador ser salvo, o sangue teria que ser derramado, certo? E em cima do propiciatório tinha os 2 anjos, assim como lá no céu tem os querubins do lado do trono de Deus, e no centro tinha o Shekinah, que era a glória de Deus, a luz da glória de Deus, que representava ali a presença de Deus, de Cristo, ali no santuário. Enfim, aqui eu fiz um resumo muito rápido de como é que era constituído o santuário, né? E tudo isso apontava para Jesus. Tudo isso perdeu a validade quando Jesus morreu na cruz. Mas tem um detalhe interessante. Cada compartimento do santuário representa uma etapa do ministério de Jesus, desde que ele se transformou em homem até a volta dele. Todo o período que Jesus estava aqui na terra, Jesus estava no pátio, certo? Todo o ministério de Jesus foi no pátio, aqui na terra. Então, a pia representa o batismo, quando começou o ministério. E o altar de sacrifício representa a cruz, onde ele terminou seu ministério, onde ele ali concluiu o plano da salvação. Não, mas tem um livro. Tem que ter a etapa, a hora de cada um. Então, todo aquele período de 3 anos e meio que ele esteve aqui fazendo o ministério dele, ele estava no pátio. Quando ele subiu ao céu, até 1844, ele ficava no lugar santo, certo? Então, do ano 33 até o ano 1844, Jesus ficou no lugar santo. O que aconteceu nesse período? Jesus recebia as orações dos pecadores, Jesus intercedia por nós do mesmo jeito, Jesus fazia expiação fazia a intercessão por cada um dos que eram salvos nesse período, só que o sangue continuava lá, o pecado da pessoa continuava lá, a pessoa era perdoada, mas o pecado continuava lá no santuário celestial. A partir do dia 22 de outubro de 1844, eu sei que tem algumas pessoas novatas aqui, mais na frente nós vamos explicar o porquê que essa data, porquê que esse ano, no futuro nós vamos explicar bem direitinho. A partir dessa data, a partir desse ano, Jesus agora sai do santo e vai para o santíssimo.
do santuário celestial. A partir desse dia até hoje, Jesus perdoa nossos pecados, Jesus apaga e esquece. Não tem mais registro nenhum dos pecados que você pede perdão lá no santuário celestial. Jesus apaga e esquece e dá uma vida nova do zero. Essa é a beleza do santuário de Deus. Então vai do pátio para o lugar santo, para o lugar santíssimo. Quando acabar esse período do lugar santíssimo, que vai ser quando a porta da graça se fechar, quando esse período de graça, de oportunidade que hoje existe acabar, Jesus vai sair do Santíssimo, vai dizer está feito, acabou, o santuário vai ficar vazio, porque ele não vai mais estar lá, não vai ter mais intercessor, e agora ele veste sua armadura de Miguel e volta para nos buscar. Então essa é a beleza da história do santuário. E eu poderia voltar para o santuário da terra e explicar mais coisas, por exemplo, por que a frente do santuário era voltada para o leste, porque como era a disposição das tendas. Eu vou explicar só isso aqui, da disposição das tendas, que é muita coisa legal para a gente aprender. Isso aqui a gente estudou na lição anterior, mas eu achei tão bom que eu vou trazer de novo aqui. Vou pegar só uns 3 minutos aqui. As tendas do povo de Israel, tem uma imagem que eu coloquei lá no... lá no Eliseu, passei assim no telão. As tendas de todo o acampamento eram organizadas em formato de cruz. Então, não, já estou terminando. Quem for ler o livro pode ir se aquecendo aí. Então, as tendas eram em formato de cruz. Então tinha 3 tendas localizadas ao norte, 3 tendas localizadas ao sul, 3 tendas localizadas a leste, 3 tendas localizadas a oeste. Certo? E no centro era o santuário. Deus fez questão de colocar o santuário no centro da organização do povo de Israel. Acontece que tinham 4 tribos que representavam as demais. Não tinha 3 ao norte, 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 ao sul? Tinha uma tribo em cada uma tribo principal na frente de cada uma dessas 3 tribos. Acho que Clarinha vai compartilhar. Olha aí. Valeu, Clarinha. Tá aí? Achei uma sonoplasta agora de primeira. Tá vendo, ó? Então tinha a tribo de Judá. Aí tinha a tribo de Judá e na frente de Sacar e Zebulon. Tinha a tribo de Dan aí na frente de Azé e Efraim. Dan, Assé e Naftali. Tinha Efraim e as outras 2 ali. E tinha Judá. Não, tinha essa outra aqui que eu não estou conseguindo. Ruben e outras 2 lá atrás. Beleza. Então, essas 4 tribos da frente, elas tinham 4 estandartes. 4 símbolos. Uma tinha o símbolo de leão, outra tinha símbolo de águia, outra tinha símbolo de homem e a outra tinha símbolo de boi. Leão, águia, boi e homem. Então, esses eram os 4 estandartes das 4 tribos que ficavam mais perto do santuário, que representavam as outras 2 que ficavam atrás. Esses 4 símbolos, gente, leão, águia, boi e homem, certo? Eles também são o símbolo dos 4 animais, os 4 seres viventes que estão do lado do trono de Deus lá no céu. Até nisso Deus foi detalhista, até nisso Deus quis representar como é que é lá no céu. Então, tem 4 seres viventes lá, com 4 asas no seu corpo. Esses quatro seres viventes estão lá louvando a Deus, adorando a Ele o tempo todo, por toda a eternidade. Esses 4 seres viventes, o símbolo deles também estava nessas 4 tribos ao redor do santuário. E a disposição do santuário era em formato de cruz. E esses 4 símbolos também, leão, águia, boi e homem, esses 4 símbolos, eles também são uma certa representação de como Jesus foi representado nos 4 evangelhos, certo? Então, por exemplo, no evangelho de Mateus, Jesus é representado como o rei dos judeus, Então, o símbolo de Mateus é o leão, que ele é conhecido como o rei dos animais, certo? No livro de Marcos, Jesus é apresentado como filho do homem, como alguém que se identificou com o ser humano,
Então o símbolo de Marcos é o homem. Depois, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um servo sofredor, como um médico, como alguém que está ali para administrar as necessidades, como alguém que se humilha, como alguém que se rebaixa. Então, o símbolo de Marcos é o boi. O boi é um animal que é usado para o serviço. É um animal que é usado para carregar uma canga. Então, Jesus é o servo sofredor no Evangelho de Lucas. Por isso que o símbolo dele é o símbolo do boi. E o Evangelho de João, Jesus é apresentado como Filho de Deus desde o começo. Ele era o Verbo, ele era ele que estava desde o começo, ele era Deus. Então, no Evangelho de João, Jesus é representado pela águia. A águia é o animal que voa mais alto. É o pássaro que voa mais alto, chegando lá no céu. Então, representando o fato que Jesus está lá no lugar mais alto, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Certo? Então, olha os links que você pega com o santuário. Das tribos do deserto, os 4 animais lá no céu, os 4 seres viventes, para os 4 evangelhos da vida de Jesus. Tudo no santuário. O santuário era Jesus em forma de uma casa. É Jesus no formato de uma tenda, no formato de uma construção. Então, gente, que nós possamos, quando nós estudarmos o santuário, tem pessoas que se perdem no meio disso tudo aqui, que se perdem no meio desses detalhes, que ficam confusos. Mas, gente, o que a gente deve colocar em mente, qual é a essência do santuário? Saber que Jesus está fazendo uma obra muito importante por nós lá. Jesus não está lá de braços cruzados, Jesus não está lá sem ter o que fazer, só olhando para a gente aqui. Não. Jesus está de plantão 24 horas intercedendo por mim e por você. É por causa da intercessão dele que a porta da graça ainda não se fechou. É por causa da intercessão dele que nós ainda respiramos, que nós ainda existimos, que nós ainda podemos nos constranger diante de um apelo, que nós podemos ter o coração sensível à voz do Espírito Santo. Então é por causa da intercessão dele que as pessoas têm 1001 chances durante a vida. Elas entram na igreja, saem, entram de novo, elas têm... Poxa. Oh, deu pane.